Tem coisas que realmente a gente precisa de entender. Tem coisas que realmente a gente precisa de compreender. Como assim, Andrés? Muito se fala de tudo que nós estamos passando, muito se fala do cenário nacional, cenário mundial. De alguma forma, todos nós estamos sendo impactados por tudo aquilo que está acontecendo. A questão é que eu queria te perguntar o seguinte: quantas crises, quantos momentos instáveis você já passou depois que você decidiu ter uma ótica? Quantas vezes você passou por crises terríveis dentro do nosso país? Quantas vezes? Quer colocar aqui? Quantas vezes? Por que eu estou perguntando isso para você? Porque eu tenho conversado nessa última semana, nesses últimos dias, intensamente com muitos donos de ótica. E como é terrível ouvir de muitos donos de ótica, primeiro reclamarem da atual situação que estão. E eu fazer a mesma pergunta para eles. E essa mesma pergunta, ela é respondida da seguinte forma: esse negócio de coronavírus é mais um temporal que eu vou passar. Por quê? Porque já passei por vários, Andrés. Já passei pelo plano real, cruzado, cruzeiro, cruzado novo, cruzado velho, o URV. Porra, quem que se lembra do URV? A gente tinha que ficar vendo o preço da URV, com o que mudava todo dia. Meu Deus! Cai presidente, entra presidente, enfim. Quantas crises você já não atravessou? E você ainda está vivo. Você ainda está no jogo. E eu te pergunto, por quanto tempo mais você vai continuar no jogo do empreendedorismo dessa forma, sem aprender absolutamente nada do que tem acontecido com você nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, nos últimos 5 anos, nos últimos 2 anos? O que você aprendeu de todas essas crises? Como que você saiu de todas elas? Porque vai crise, vem crise, e você está apenas, dona de ótica, você está apenas sobrevivendo no mercado. Porque você nunca viu a cor do dinheiro. Você nunca viu a tua conta, talvez, com o dinheiro que você sempre sonhou. Você ainda está esperançoso por tudo aquilo que poderia acontecer no teu negócio. Você ainda está sonhando quando você era um consultor óptico e você tornou-se proprietário de uma loja. Você ainda está tentando entender como conseguir tudo aquilo que você sonhou. E esse é eu vou fazer aqui um jogo de palavras, como muito se fala em ser resiliente. E eu concordo que você deve de ser resiliente para muita coisa. Contudo, existe uma outra palavra muito louca que eu queria que você conhecesse. E ela se chama de antifrágil. Antifrágil. É você um dono de ótica resiliente ou você é um dono de ótica antifrágil? E agora, hein? Qual que é a diferença de um e qual a diferença do outro? A diferença de um e do outro é que o resiliente, ele passa por uma série de situações difíceis. A dona de ótica, o dono de ótica resiliente, o empresário resiliente, ele passa e ele é jogado para tudo que é canto. Passa por cada temporal terrível. Mas ele se mantém firme. Ele volta ao seu estado que ele estava antes, imutável, e ele segue seu caminho. Isso seria você ser um dono de ótica resiliente. E com a grande maioria das pessoas que eu tenho conversado, com a grande maioria dos donos de ótica que eu tenho conversado, a maioria eu tenho percebido que eles são resilientes. Resilientes justamente por isso. Porque eles conseguem se manter intactos, entre aspas, né? Obviamente que a gente sofre, mas a gente consegue voltar ao normal.
a gente consegue voltar aonde nós estávamos, mesmo passando por cada situação terrível no nosso negócio. Mas eu queria te apresentar uma outra proposta. De ao invés de você ser resiliente, você se tornar uma dona de ótica antifrágil. Um dono de ótica antifrágil. E o que seria essa diferença entre um e outro? O dono de ótica antifrágil é aquele que passa pela tempestade, passa pela crise, volta ao estado que ele estava antes, mas ele tira uma lição de tudo aquilo que ocorreu com ele. Tudo aquilo que ocorreu com ele. Então ele não volta a seu estado normal. Quando ele passa por uma crise, ele detecta por que ele passou apertado. Por que eu não consegui? Por que eu fui tão surrado por uma crise? Por que eu fui tão surrado por este momento que está acontecendo? Ou por outros que já aconteceram lá no passado? E que você sabe muito bem. Quantas vezes você teve que pegar 13º? Aliás, quantas vezes você teve que pegar dinheiro emprestado para pagar 13º dos seus funcionários? Quantas vezes você teve que pegar empréstimos? E mais empréstimos? E mais empréstimos? Será que essa é a tua vida, dona de ótica? Que você tem ótica há 20 anos e há 20 anos você paga empréstimos? Há 20 anos você pega dinheiro emprestado do banco? E um dinheiro caríssimo, caríssimo. Que em sã consciência ninguém deveria de pegar. Porque você fica mais dependente nisso. E por que você passa por isso? Porque você não é antifrágil. Você não tira uma lição de tudo aquilo que acontece com você. Quando você está apertado nas duplicatas, você não consegue enxergar por que você está apertado. Ou então, você paga todas as suas contas. Lindo, maravilhoso, você não deve para ninguém, inclusive você se orgulha disso. Eu pago todas as minhas contas, Andrés. Não devo para ninguém. Contudo, não sobra dinheiro. Você não vê lucro. Não vê lucro. E olha, como é ruim viver assim. Então eu quero que a partir de agora, você tire uma lição. Você comece a entender por que estou passando apertado. Por que está acontecendo tudo isso? E eu não gostaria que você, nesse momento, dissesse assim, o problema é que nós estamos tendo que fechar a loja. Ou o problema é que nós tivemos que agora abrir. O problema é que agora abrir, mas ninguém vem. Mas isso não... Tudo bem. Eu concordo com você em você dizer o que estamos passando, Andrés. É algo sem precedentes. De fato. Mas não é a primeira vez que você passa perrengue. Fala a verdade para você mesmo. Não é para mim, é para você. Não é a primeira vez que você passa apertado. Não é a primeira vez que você senta na mesa, tira o óculos e você não aguenta mais ver contas para pagar na tua vida. Você não aguenta mais isso. Mas passa mês, vem mês novo, passa um mês, vem mês novo e você não aprende. E talvez você não aprende porque você é cabeça dura. E talvez você não aprende porque você não sabe como enxergar as coisas de uma maneira diferente.